Olá pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou professor de Filosofia e Teologia e eu quero te dar boas-vindas a esse mini curso Filosofia para Cristãos. Como pensar com a fé e a razão? Como ter fé sem deixar de pensar criticamente? Será que é possível essas coisas? Ou será que a fé e a razão são inimigas? Nessa aula de hoje, eu vou demonstrar por que o cristão precisa da filosofia e como é possível conciliar fé e razão. Muito mais do que conciliar fé e razão, como é necessário unir a razão à nossa fé. Quero começar com um pensamento de um célebre pensador da antiguidade clássica cristã, Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho foi um brilhante filósofo e teólogo, e ele disse o seguinte: creio para entender e entendo para crer. O que será que a frase de Santo Agostinho quer dizer? Ela diz algo para você? Pense aí comigo um pouco. Qual o significado disso? O que será que esse pensador de quase 1500 anos atrás estava querendo dizer com essa frase? Bom, eu acredito que Agostinho quis dizer o seguinte: que a sua fé levava ao entendimento, levava à compreensão do ser de Deus, do mundo criado, da complexidade que há por trás do funcionamento da natureza, levava ao entendimento da complexidade que há por trás das relações humanas, da ética, da política, da arte, da cultura. Então Santo Agostinho está dizendo que a sua fé gerava entendimento, gerava compreensão sobre o mundo ao seu redor. E esse entendimento embasava a sua fé, dava base, fortalecia a sua fé. Creio para entender e entendo para crer. Nosso objetivo aqui é mostrar que a filosofia, pessoal, não é inimiga da fé, não é inimiga do cristianismo. Eu, quando estudava na educação básica, né, antigo segundo grau, atual ensino médio, eu tinha um probleminha com filosofia. Porque a boa maioria dos meus professores eram ateus e eles tinham aí uma mania de querer mostrar que Deus não existia. E de uma maneira, digamos que até simplória. Eu não era cristão protestante, não era evangélico ainda, mas sempre fui cristão, então aquilo ali já me incomodava. E eu percebi, ao estudar teologia, que a filosofia é uma forte aliada da teologia. A filosofia é um instrumento que nos gera maturidade espiritual, amplia nossa capacidade de discernimento e é uma aliada poderosa para a apologia cristã, ou seja, para a defesa da fé. Mas vamos lá, o que é filosofia? Vamos começar pela palavra. A palavra filosofia, ela vem de duas palavras gregas, filia mais sofia, ou filo, como eu coloquei aqui no slide. Filia significa amor, que para os gregos é o amor que há entre amigos. Os gregos fazem distinção da palavra amor, dependendo do seu contexto. O vocabulário grego não é como o nosso, que chama a relação entre pais e filhos de amor, chama a relação de amigos de amor, chama a relação entre dois namorados de amor. Não, o grego ele tinha palavras diferentes para essas diferentes relações e para esses sentimentos tão nobres. Na relação de amigos, filia era a palavra. Então a gente pode dizer que amor aqui também pode ser traduzido por amizade. E Sofia? Sofia, talvez você que esteja me assistindo aí chame-se Sofia. Sofia significa sabedoria. Filosofia é literalmente, então, amor à sabedoria ou amizade à sabedoria. O filósofo é aquele que é amigo da sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, já dá para fazer um link aqui rápido com a Bíblia, né? Provérbios, livro da sabedoria. Um dos livros de sabedoria.
não só da sabedoria do homem mais sábio que já existiu, Salomão, mas boa parte dos provérbios que estão lá foram escritos por ele. Inclusive, no livro dos provérbios, está escrito que Deus criou a sabedoria e que ela estava com ele na criação do mundo, que a gente deve buscar sabedoria. O apóstolo São Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberadamente. Olha a importância da filosofia aí. Olha a importância de um cristão amar a sabedoria também. Ter fé que gera entendimento. Entendimento esse que vai fortalecer cada vez mais sua fé. Bom, mas vamos ao sentido da filosofia, a origem dela. Os primeiros filósofos, eles procuravam por sentido e verdade. Por que sentido e verdade? Porque quando a filosofia surge, mais ou menos aí lá no século V a.C., 5, 6 a.C., o mundo era explicado de forma mágica, sobrenatural, pelas narrativas míticas dos povos antigos. E os primeiros filósofos, eles procuram uma explicação mais racional. Os primeiros filósofos já eram astrônomos, matemáticos, criadores da geometria, como Tales e Pitágoras, e eles procuraram um sentido a mais para a origem de tudo aquilo que está ao nosso redor. E, portanto, desenvolveram a filosofia. A filosofia nasce diante do que eles chamavam de tauma. O tauma foi o espanto, a admiração, a perplexidade que eles tiveram ao se deparar com esse mundo tão complexo que nós vivemos e estamos inseridos. A perplexidade e a admiração deles, o espanto, né, aquele susto, né, aquele susto que você se admira, regala os olhos, foi porque eles começaram a compreender quão complexo, quão específico, quão diverso, múltiplo e plural era o mundo e como que as visões mitológicas, embora tivessem e tiveram sua importância, eram tão reducionistas. Ao começar a procurar uma explicação racional, um sentido para a vida, a busca pela verdade por trás das coisas, esses primeiros pensadores se espantaram. Acho que é válido aqui já fazer um outro link. A palavra verdade que esses primeiros filósofos procuraram é uma palavra grega que chama aletheia. Aletheia, por grego, seria a verdade última, aquela verdade que é imutável, que é basilar, que é esteio da realidade, ou seja, onde a realidade está ancorada. É interessante que aletheia é a mesma palavra que Jesus usa nos evangelhos, quando ele usa a expressão que para nós em português parece redundante. Em verdade vos digo. Por que Jesus repete isso, né? Jesus, na verdade, ele não está repetindo. Na nossa língua pareceu uma redundância. Mas Jesus está ali dizendo, olha, essa é a verdade última. Essa é a verdade basilar. A realidade está ancorada no que eu vou dizer agora. Vocês ouviram várias coisas aí como verdade, mas verdade é o que eu vou dizer para vocês nesse momento. Aletheia é a palavra que Jesus ali utilizava antes de trazer um ensino, antes de trazer um fundamento para a explicação da vida, e a aletheia é o que os primeiros filósofos procuravam. Os primeiros filósofos eles vêm muito antes de Cristo. É muito interessante isso. E o Cristo, quando se manifesta na pessoa de Jesus, ele diz, certa feita, eu sou o caminho, a verdade. Ele mesmo se coloca como essa verdade que é basilar, que é fundamento de toda a realidade que nos cerca. E isso é tão complexo, ao mesmo tempo tão simples, e que gera inúmeros desdobramentos, que ao nos depararmos com eles a gente fica admirado, né? De tamanha grandeza que há neste mundo plural, diverso que Deus criou. Filosofar,
além do que eu falei aqui, é fazer perguntas de maneira profunda. Filosofar é tentar entender o que há por trás de tudo aquilo que a gente chama de real. Quem construiu, por que está ali, qual a finalidade, qual o propósito. Como no exemplo dado aqui, você já fez a pergunta, você já parou para pensar por que existe algo ao invés de nada? E se não existisse nada, como seria? O nada é pensável ou não? Tem como conceber o nada? Coisas desse tipo caracterizam a filosofia. Se você já pensou nisso, você já filosofou. Por que o cristão deve filosofar? Além de tudo que eu já disse aqui, vamos olhar alguns textos bíblicos. Já fiz aqui alguns links, né, com a teologia, com a Bíblia, mas permita-me fazer outros agora mais específicos. Mateus 22:37, Jesus responde ali às pessoas que estão ao seu redor, dizendo o seguinte: olha, você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o seu entendimento. Ou seja, o amor a Deus tem que ser também racional, tem que gerar entendimento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, disse que a gente tem que estar preparado para responder com mansidão toda vez que alguém perguntar qual é a razão da esperança que há em nós. Ou seja, por que nós cremos? Por que razão cremos? Por que razão temos fé no Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, no seu sacrifício propiciatório, na sua justificação pela fé, na promessa de que ele virá nos buscar? Por que nós cremos nisso? É só um ato de fé ou há alguma razão, alguma verdade racional que vai gerar espanto, o trauma nas pessoas, a perplexidade, a admiração? Há uma verdade racional, há uma razão que vai gerar o trauma, que vai gerar admiração, que vai gerar perplexidade. E que vai, inclusive, nos capacitar para dialogar com o mundo. Vou falar mais disso agora ali na frente. A conversar com o mundo por que nós cremos. Para que eles entendam de forma racional. Por mais que não creiam, mas vão ter entendimento racional. Porque nós cremos. Porque nós amamos a Deus com entendimento. E nós temos esperança e fé em Deus e no seu Cristo com razão, com racionalidade. O apóstolo Paulo, em Atos 17, dialoga com filósofos de uma escola chamada epicurista. E Paulo ali demonstra a eles de maneira racional o que ele crê, sobre o que ele crê e sobre quem ele estava fazendo, em nome de quem ele estava em missão e que missão era essa. É o texto que Paulo pega um altar levantado no areópago grego, um panteão de altares a vários deuses, e tinha ali um altar chamado ao Deus desconhecido. E aí Paulo, usando da razão, ele diz: olha, o pessoal, é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Paulo foi muito perspicaz, agiu com razão e com entendimento. Além dos exemplos bíblicos, vou trazer aqui de volta alguém que eu comecei falando sobre essa aula, que é Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho é um dos pais da igreja ali nos seus primeiros momentos. A igreja que começa na Idade Média, a igreja que já não é mais perseguida, tem grandes nomes, grandes homens de Deus, e um deles é Santo Agostinho de Hipona. A igreja cristã ali usou a filosofia para expressar, para embasar e para defender sua fé. Santo Agostinho, ele se vê diante de um grande dilema. Se Deus é bom, por que o mal existe? E aí você talvez pudesse responder: ora, mas é porque o homem escolheu fazer o mal. É porque seres que Deus criou livres tiveram a opção de não servir a Deus. Deus não criou robôs, deu livre-arbítrio a eles. Mas por que o mal estava lá? De onde é que o mal estava? Deus o criou? Se Deus criou o mal, será que Deus é tão bom assim?
Agora, se Deus não criou o mal surgiu independentemente da vontade de Deus e de outra fonte criadora que não foi as mãos de Deus. Sendo assim, será que o mal é um oponente à altura de Deus? Consequentemente, será que Deus não é tão soberano assim? E aí? Como é que Deus pode ser totalmente bom e todo-poderoso se o mal existe? Porque se ele é totalmente bom, ele não pode ter criado o mal. Mas o mal está aí. Agora, se ele também é todo poderoso e é todo bom, por que ele não aniquilou o mal? Então, ele é todo poderoso, talvez ele mesmo tenha criado o mal, e aí ele não é todo bom. Se ele é todo bom e o mal é um opositor aos seus planos, então ele não é todo poderoso. Agostinho se viu diante dessa questão. E são questões como essa que a gente vai tratar nesse curso aqui. Qual solução ele achou? Eu te conto nas próximas aulas. Deixa eu falar de outro nome muito importante aqui rapidamente, que é São Tomás de Aquino. Enquanto Agostinho de Hipona é o representante dos pais da igreja, São Tomás de Aquino está no final de uma era, no final da igreja medieval, num período chamado de escolástica. São Tomás de Aquino ele é chamado para fazer uma apologética, uma defesa da fé cristã, que a igreja católica em sua época entendia que estava sendo ali, vamos dizer, atacada pela expansão do islamismo, através dos discípulos de um filósofo muçulmano chamado Averroes. Eles utilizavam muito a filosofia de Aristóteles. Filosofia essa que a igreja não era muito partidária e não gostava muito porque acreditava que Aristóteles, um grande pensador grego, que lançou bases para a ciência que nós temos até os dias de hoje, como por exemplo a lógica que opera os nossos computadores, ele negava doutrinas fundamentais da fé cristã. Só que ao ler Aristóteles para preparar sua apologia, a defesa da fé cristã, São Tomás de Aquino percebeu que Aristóteles não era um adversário, um opositor, que as ideias dele, pelo menos, não eram opostas à fé cristã. Muito pelo contrário. Na lógica, no desenvolvimento da técnica, da ciência de Aristóteles, São Tomás de Aquino percebeu que seria possível falar sobre o ser de Deus, não sobre a existência. Porque aquilo que existe, um dia não existiu e um dia não existirá mais. Então, quando nós falamos de Deus, nós falamos do ser de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Que não tem começo e que não tem fim. São Tomás de Aquino usa a filosofia de Aristóteles para provar com entendimento, com razão, que o ser de Deus é de uma maneira racional, sem usar a fé, sem usar a religião. Essa defesa se chama 5 vias da existência de Deus. Falarei mais à frente nas outras aulas sobre elas com vocês. Bom, gente, para concluirmos aqui, caminharmos para a nossa conclusão. Eu quero fazer uma comparação. Como que é a fé com a filosofia e sem a filosofia. Não estou dizendo que a fé, gente, ela precisa da filosofia, tá? A fé é um dom de Deus, conforme Paulo diz lá em Efésios 2. A fé é gerada pelo próprio Deus em nós. Ela é o meio pelo qual nós alcançamos justiça diante de Deus. A fé é um mecanismo que Deus utiliza, incute no seu eleito, no seu povo, para que a partir dela ele demonstre a sua graça abundante. Só que o próprio Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, nos demonstram que a fé gera entendimento, que esse entendimento ele é racional, que ele nos dá bases para demonstrar o que nós cremos, para poder dialogar com o mundo, para servir de testemunho, exatamente para aquele que não crê. E se for dos desígnios eternos de Deus, que ele venha a crer também em Cristo. Vamos lá a comparação. Com a filosofia, a gente consegue ter uma fé mais madura, não uma fé
subjetiva, baseada só na experiência. A experiência é importante, mas ela é pessoal, ela é nossa, ela é sua. Sem filosofia, a fé ela perde essa capacidade crítica e a gente vira um alvo muito fácil dos opositores. Com a filosofia, a gente consegue ter um entendimento mais profundo das doutrinas bíblicas, um entendimento mais profundo do desenvolvimento daquilo que nós chamamos fé. Sabia que Abraão, que Davi, que Moisés, todos eles também foram justificados pela fé? Pois é, a própria Bíblia fala sobre isso. Mas esse é assunto para uma outra hora. Sem filosofia, a gente fica vulnerável a heresias e a manipulações. Porque a experiência, ela fortalece a fé, mas ela não gera razão. Ela não nos dá subsídio para um confronto, para uma apologia, uma defesa daquilo que nós cremos, um diálogo. Não estou falando de briga não, tá? Estou falando de diálogo, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. A filosofia nos dá essa capacidade de dialogar com o mundo. Só que sem a filosofia, o cristão se torna muito frágil intelectualmente. A filosofia, ela gera dúvida, né? A dúvida, ela é o motor de arranque da filosofia. A filosofia é baseada em crítica, em questionamento. Isso não seria uma ameaça? Né? Olha o questionamento que Agostinho fez. Você já tinha parado para pensar naquilo? O porquê do mal, da onde ele veio. Mas a filosofia, ela vai preencher essas lacunas. O maior inimigo da fé não é a dúvida, não é a crítica, gente, é a ignorância. A letra que mata não é o entendimento, não é o exercício da razão. A letra que mata, que Paulo diz aos Coríntios, é a lei. É uma religião fundamentalista, irracional, né? Ignorante. O maior inimigo da fé não é a dúvida, é a ignorância. E aí, gostou? Bom, deixa aqui os seus comentários, suas críticas, seus elogios, pontos que vocês acham que a gente pode melhorar. E eu te espero na próxima aula. Acesse o link abaixo aqui. Acessando esse link aí, a gente vai ter nesse mini curso mais 4 ou 5 aulas, se eu não me engano. Todo o material que é utilizado aqui vai ser disponibilizado. Mais uma apostila, né, com detalhes sobre tudo que eu falo aqui para vocês. E na próxima aula a gente vai falar dos grandes temas da filosofia à luz da fé cristã. A gente vai falar de ética, a gente vai falar de política, a gente vai falar do conhecimento, a gente vai falar de questões sobre o ser de Deus, como eu trouxe aqui em Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Bastante coisa legal lá. Eu te espero e te aguardo lá. Um forte abraço, fique com Deus.